Meus amigos, desejo um ótimo dia a todos vocês que fazem o nosso canal de estudos espíritas e aqui nos encontramos para mais uma reflexão. Hoje o nosso estudo é muito especial. Nós vamos aqui falar sobre a mensagem revolucionária no campo da filosofia e da moral. Estamos aqui falando do nosso ilustre aniversariante de dezembro, Jesus, que na voz dos espíritos superiores é o tipo mais perfeito que já habitou aqui no plano terreno, considerado então modelo e guia para toda a humanidade. Isso foi anunciado pelo próprio Cristo. Está no Evangelho de João 14,6, quando ele diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É por isso que os espíritos superiores nos informam isso. Ele é o modelo e guia para toda a humanidade. Então, para todos nós, meus amigos, que ainda vivemos aqui nesse plano de provas e expiações, onde as vicissitudes ainda superam, não é, os momentos de paz, de tranquilidade, o Cristo nos trouxe o anunciado de um grande conforto e uma imensa consolação. Está no Evangelho de Mateus, o Cristo assim se colocando para nós: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então já iniciamos o nosso estudo dizendo que Jesus é o Consolador de toda a humanidade e é justamente nos conectando a Jesus, nos ligando à sua belíssima mensagem moral, revolucionária, que nós vamos então encontrar um pouco de descanso, não é? Na nossa jornada evolutiva, ainda muito permeada por alguns desacertos, algumas vicissitudes, e é justamente no Cristo que nós vamos encontrar esse conforto e essa força para a gente seguir adiante. Então vamos iniciar nosso estudo trazendo, dentre tantos profetas que anunciavam a vinda de Jesus aqui no nosso plano, nós trouxemos algo sobre Isaías, não é? Isaías diz assim: O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Um raio raiou para os que habitavam uma terra sombria. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros e lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim. Então vejam que o profeta Isaías já anunciava para a humanidade o estabelecimento de uma paz sem fim. Então essa é a tônica da mensagem de Jesus. E veja o contexto que nos coloca nessa vinda de Jesus o Espírito Emmanuel. Veja que maravilha de colocações. Emmanuel diz assim: Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados
e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos, dos fóruns e dos templos para fazer-se ouvir na sua misericordiosa beleza. Então, o Cristo foi justamente isso, o mais simples de todos, e pregava no mundo, pregava na natureza e principalmente para os deserdados naqueles momentos. O Espírito Humberto de Campos nos diz assim: a mensagem do Cristo é a boa nova, que do grego quer dizer boa mensagem, boa notícia. E os evangelistas são chamados assim porque eles trazem as boas notícias do Cristo. Então nós vamos ver agora, na fala de Humberto de Campos, esse espírito abençoado, e também trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando um pouco dessa boa nova, dessa mensagem de Jesus que nos abastece até os dias de hoje. Diz assim Humberto de Campos, no livro justamente chamado Boa Nova: vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade. Olha aí, o primeiro sentido da Boa Nova de Jesus. E na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e, sobretudo, misericordiosa, refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Então veja que Humberto de Campos, de uma forma até poética, nos apresenta a boa nova de Jesus, calcada no perdão, na misericórdia, no entendimento e na paz. E no Evangelho segundo o Espiritismo eu fui buscar um capítulo que fala a nova era para a humanidade. E eles dizem assim, os espíritos superiores: o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita e que se cumprirá sempre. Então veja que na fala de Humberto de Campos e aqui dos Espíritos no Evangelho, eles resumem a boa notícia, a boa palavra, enfim, a boa nova anunciada por Jesus. Tudo isso aqui vai resumindo a mensagem do Cristo, modelo e guia da humanidade. E aí eu fui buscar uma visão do Espírito Joana de Ângeles, quando lhe questionaram quem é Jesus. E Joana diz assim: Jesus
é o mais notável ser da história da humanidade. Vivendo numa época em que predominava a ignorância, em forma de sombra individual e coletiva, qual ocorre também nestes dias, embora em menor escala, Jesus cindiu o lado escuro da sociedade das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e integração dos postulados soberanos do amor. Ele é toda harmonia que cativa e arrebata as multidões. Todos os objetivos da Boa Nova que ele trouxe centram-se no futuro do Espírito, na sua emancipação total, na sua incessante busca de Deus. Diz Joana, a centralização da Boa Nova é justamente nos encaminhar para Deus. Só o amor, conforme ensinou e viveu o Cristo, manjar divino e preciosa linfa, resolverá os magnos e angustiantes tormentos humanos. Gente, veja que maravilha a mensagem aqui de Joana de Ângeles. Só o amor anunciado por Jesus é quem resolverá todos os angustiantes problemas humanos. E dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o que nos disseram os amigos superiores? Que quando a lei de amor, trazida pelo Cristo, se estabelecer no plano terreno, haverá uma verdadeira fusão de todos os seres e todas as dissensões, todas as misérias sociais terão desaparecido desse plano. E aí perguntaram a outro espírito muito iluminado, que foi Chico Xavier, e que é o Chico, assim, qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade? Veja a resposta de Chico. Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do Sol na sustentação de nossa vida física. Veja que maravilha de resposta trazida por Chico Xavier. E aí, nós vamos então concluindo, gente, esse brevíssimo resumo, não é, da Boa Nova de Jesus na palavra do Espírito Emmanuel. Ele diz assim: a grandeza da doutrina de Jesus não reside na circunstância de o Evangelho em Marcos ou de Mateus ser de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia das suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo ainda hoje todos os corações. É que, portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas. Então aqui, gente, é um chamamento do Espírito Emmanuel para a nossa união, para nosso entendimento, para a nossa solidariedade enquanto cristãos, porque nós nos colocamos como seguidores do Cristo. Que possamos então viver a sua Boa Nova. Aí vocês vão dizer, mas ninguém vive a Boa Nova do Cristo de um dia para o outro. Óbvio que não. Nós vamos vivendo a Boa Nova de Jesus, passo a passo, a cada dia examinando, não é, nosso procedimento, a cada dia planejando um dia seguinte melhor do que foi hoje, é fazendo melhores escolhas diante da vida, é nos compreendendo irmãos que somos por parte de Deus, é nos percebermos dentro da grande família universal e é fazendo realmente da nossa existência um cântico de luz, de paz, de harmonia e, sobretudo, de solidariedade e entendimento.
é o que dizem os Espíritos, a verdadeira fusão dos seres para o bem comum de toda a Terra. Então aqui fica, gente, essas nossas breves colocações, trazendo a luminosa mensagem de Jesus, de uma forma resumida, mas muito consoladora, não é? Na fala desses espíritos já iluminados, nos dizendo que Jesus é o nosso modelo e guia. Se gostaram do nosso estudo, deixem aqui, não é, o seu like, o seu joinha. Incentivem as pessoas também a se inscrever aqui no nosso canal, comentem, divulguem bastante e façamos dessa reflexão, gente, realmente o modelo e guia que é Jesus, o norte, o caminho abençoado para a nossa jornada desde já. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine e nos traga um dia de muita paz.